O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja inicia com essa vigília a festa do primeiro domingo de Advento. Advento significa vinda, é uma expectativa, uma preparação para a vinda. E nós vamos concluir esse período de Advento justamente com o Natal, com a celebração da primeira vinda de Jesus à humanidade. Mas esse tempo litúrgico nos lembra também a preparação para a segunda vinda de Cristo. Nós não sabemos que dia e que hora, mas sabemos que um dia Jesus virá sobre as nuvens do céu, como dizem os livros proféticos, e virá para julgar os vivos e os mortos. É a segunda vinda de Jesus. Então, para nós, esse é um tempo de expectativa, de vigilância, de atenção, de muita atenção. Então, a primeira leitura nos fala de uma visão de Isaías, filho de Amós. Isaías viveu um pouco antes do período da Babilônia, naquele período, e ele faz um anúncio que Sião e Jerusalém serão elevados, são 2 montes dentro da grande Jerusalém, e que serão elevados acima de todos os montes. O que quer dizer isso? O monte, na Bíblia, é o lugar da presença de Deus. Nós lembramos que Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai, né? Ali uma planta se queimava e não se consumia, e Moisés encontrou ali a presença de Deus. E depois fala que de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. E é disso que os povos precisam, a lei de Deus e a palavra de Deus. Toda a Bíblia está resumida na lei e na palavra do Senhor. E portanto, que será um anúncio também de um reino de paz, porque há uma profecia aqui de que os povos vão transformar as espadas em arados. Arado é um instrumento de trabalho, e as lanças em foices também um instrumento de trabalho. Então Jerusalém será um lugar de paz com a vinda de Jesus. E no Evangelho nós temos de certa forma uma continuidade desse tema da vigilância, porque fala que no tempo de Noé, o povo de um modo geral não vivia conforme a lei de Deus, vivia de modo muito desregrado, né? E
Todo mundo se casava, se dava em casamento, fazia festa, e não percebeu que Noé e a sua família entrou na arca. Estes se salvaram, os outros não. Então, o Evangelho conclui dizendo que, quando vai chegar a segunda vinda de Cristo, ninguém de nós saberá qual é o dia, qual é a hora. Ou como quando um ladrão deseja roubar uma casa. Se o dono soubesse a que hora do dia ou da noite ele viria, ficaria vigiando. Então esse tema da vigilância, de vigiar, é muito importante para nós. Vigiar para viver bem, vivendo bem. Nós sabemos que Jesus já veio na sua primeira vinda e nos trouxe a plena revelação do Pai. Ele é a palavra de Deus viva. E, portanto, o Novo Testamento todo traz o conteúdo daquilo que foi a primeira vinda de Jesus, o encaminhamento, as orientações para a nossa vida cristã, do qual provém a nossa fé, o nosso batismo e toda a vida cristã. É então, justamente, que precisamos nos arraigar sempre mais na palavra de Deus, estar sempre mais firmes naquilo que a palavra de Deus nos diz e sermos vigilantes. Eu penso que nós que estamos aqui na igreja neste momento, começando juntos esse tempo de advento, de vigilância, queremos realmente estar atentos para viver de acordo com a nossa fé, de acordo com o nosso batismo, de acordo com o dom da salvação que Jesus trouxe para nós. Isso é que é importante, estar sempre preparados, sempre na fé, no amor e na esperança. Essas três virtudes fundamentais nos ajudam a preparar-nos para o encontro definitivo com Jesus. Profecia.